Fala galera, boa noite, tudo bom? Tô fazendo essa live agora para falar rapidinho sobre a minha experiência com o CFA. Eu tenho muita gente aí que me fez perguntas sobre isso, né? Qual acha que é a importância do CFA na profissão de Equity Research. Boa noite pessoal, boa tarde, Natan, Gabriel. E aí queria saber se vocês têm alguma pergunta. Na verdade, hoje a ideia, eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha experiência com o CFA. Eu até fiz uma coisa que nunca gostei muito, esse negócio de ficar pondo livro atrás, mas só para vocês terem uma ideia assim do volume, né, de material que tem que estudar. Eu fiz o CFA Level 1 e fiz e passei, né, na prova em 2008, entregando um pouco aí a minha idade, já faz um bom tempo. Esses livros verdes aqui são de 2008, Level 1, 2009, Level 2 e 2011, Level 3. O Level 3, quando eu fiz a prova, eu acabei não passando. Eu estava numa época que eu estava trabalhando no Cellside, trabalhando aí 14 horas por dia, sem querer dar desculpa e já dando. Eu tinha estudado, estava indo bem nos simulados, etc., mas na prova eu acabei não passando. Aí acabei decidindo. Deixa eu acertar o telefone aqui que ele tá caindo, pessoal. E aí, o Gabriel tá perguntando aqui o que é mais importante no começo da carreira: focar no técnico ou tentar uma certificação. Gabriel, assim, certificação, dependendo, se você for sell-side, você tem que ter o CNPI para poder assinar relatório. Mas só um segundo. Se meu negócio aqui não está segurando o telefone muito bem. O CNPI, você precisa do CNPI para poder para poder assinar relatório, mas quando você entra numa casa no seu site, você nunca vai ser muito raro, assim, quase que impossível numa casa boa você ser o primeiro analista, você vai ser o segundo ou o terceiro, e aí vai ter que ajudar a turma ali a carregar o piano. Então você não precisa de certificação para entrar, mas assim, respondendo, na minha opinião, é muito mais importante você se focar no técnico, aprender a fazer o trabalho. E a prova, cara, as provas de certificação que você precisa, que não é o CFA, né? O CFA é um a mais aí, é uma coisa super considerada, super valorizada no mercado, só que você não é obrigado a fazer. Mas o CNPI, que é a certificação regulatória que você precisa para poder assinar relatório, eu acho que é uma coisa que, se você for um bom analista e for estudioso, não vai ser muito difícil de você conseguir. Eu acho que tem cursos aí que ensinam, né, que ajudam a estudar. Mas na época eu tive muita facilidade de fazer, mas é porque eu estava estudando para o CFA, então é outro nível de pegada do CFA, então talvez por isso que o CNPI tenha sido fácil, né, na época. Mas isso daí foi em 2007, já faz bastante tempo. Mas voltando aqui, então assim, eu acho que, falando do CFA, né, eu fiz os livros eu fiz o Level 1, a prova em 2008, aí Level 2 em 2009, e o Level 3 eu fiz a prova em 2011, acabei não passando, e assim, cara, até hoje eu não tirei da minha lista aí de to-dos o CFA, mas eu acho que eu vou acabar não fazendo mais. Por quê? Porque eu acho que é uma coisa que você faz, todos esses elementos eles acabam estando presentes, né? Mas eu vou falar qual que é o mais importante para mim. Para mim, o mais importante é você entender o material, estudar e, acima de tudo, a disciplina, né? Que você tem que estudar aí, que você tem que ter para conseguir ler esse bolo de livro aqui atrás e treinar e aprender a fazer isso, aprender a fazer a prova, que é bem diferente você estudar e ler o material, e outra coisa é você praticar bastante os simulados, etc., para você chegar lá no dia da prova e jogar para ganhar. Porque eu não estou totalmente atualizado de como está a prova hoje, parece que reduziu um pouco, né? Hoje é feita eletrônica, mas assim, na época que eu fiz, você ia lá um lugar em São Paulo que tinha, eu acho que só tinha em São Paulo, se eu não me engano, não tinha no Rio e tal, e era uma prova de 6 horas, a parte da manhã é 3 horas, a parte da tarde mais 3 horas, então assim, sempre falei para todo mundo, até para mim mesmo, você ir fazer uma prova de 6 horas e ir para perder é um inferno, entendeu? Se não tiver estudado, você chega lá, fica olhando para o papel lá, tentando adivinhar para depois tomar pau ainda não passar, eu realmente acho que é melhor nem fazer, né? Deixa eu só ver aqui o que o Natan perguntou.
moro no Rio, estou fazendo um curso de valuation, porém percebo que tem pouca oportunidade no Rio. Como me destacar para iniciar minha carreira? Tenho muita vontade de equity research. Eu acho que assim, o que eu falo para todo mundo, eu não vou entrar em nomes e técnicas aqui de você ir bem em entrevista, ou de você, você falar que você vai fazer um sample, etc. Mas eu acho assim, se você quer realmente ser analista, eu acho que você tem que começar a ser analista antes de ser analista. O que eu quero dizer? Você não controla seu mercado, quando o mercado de equities, de ações, né, ele é muito, ele contrata muito mais quando você está num momento de mercado que você tem muito IPO, que você tem muita empresa abrindo capital, isso tem relação com a taxa de juros, e também quando os fundos, os buy-side estão captando, e aí você tem mais dinheiro entrando na indústria. E isso tem muito a ver com o nível da taxa de juros. Então esse ano tende a melhorar, mas assim, é um mercado que nas casas top realmente não chove de oportunidade, né? Esses tempos atrás aí eu vi um outro player aí, um player grande do mercado de equities, de investimento, fazendo umas propagandas aí dizendo que o mercado de investimento, que tem vaga pra caramba, que falta gente e que só você estudar um pouquinho que você consegue entrar. É mentira isso, entendeu? É um mercado que você tem que de fato querer ter uma paixão, como tudo, né, para você fazer bem feito, mas equity research você tem que estar ali cobrindo as empresas quando você vai numa entrevista, Nata. Então você tem que ser muito insistente, entendeu? Até às vezes ser meio até stalker, né? É um ponto abaixo de ser um stalker, assim. Às vezes os fundos querem que você ligue, que você descubra o telefone do cara do LinkedIn, mande uma mensagem. E às vezes vai ter cara que vai te achar exagerado e que isso daí pode te prejudicar. Mas é bom você ser agressivo, entendeu? Nessa busca aí pro trabalho. O professor disse que um processo todo de CFA sai mais de 20 mil reais. Cara, o Gabriel, eu não sei quanto tá hoje a inscrição pro CFA, mas sim, porque os valores são em dólares. Acho que a inscrição talvez esteja uns US$ 1.000 aí, já dá 5 mil reais para cada prova, vai dar 15. Então eu acho bem provável que você chegue nessa ordem de grandeza. Mas, na minha opinião, o maior investimento não é financeiro, não. O investimento é o tempo que você tem que gastar para ler tudo isso aqui. Essas apostilas que estão aqui atrás, elas são as apostilas dessa época, né? Super antigo, aí tem mais de... A primeira prova eu fiz em 2008 e a última em 2011. Então, assim, a última que eu fiz já faz 13 anos e nessa época você se inscrevia e recebia essas apostilas. Só que ninguém, eu não sei se ninguém, que eu não posso falar pelos outros, mas o mais comum é você estudar o resumo dessas apostilas, que é uma empresa que chama Schweizer, ela é ligada ao grupo Kaplan, né, americano, e aí ela tem uns resumos que, eu chuto que se você pegar pro level 1, 2, 3, você não vai chegar numa pilha, não vai ser muito menor do que está aqui. Mas o material, ele é mais... Eles investem um absurdo de recursos para destilar esse material e tornar o aprendizado mais fácil. Mas assim, falando do que eu acho do CFA para o mercado de equity research aqui para manter o foco, eu acho que é uma prova incrível, o maior valor dela é que ela te força a estudar e ser disciplinado. Grande parte desse conhecimento, na minha opinião, especialmente dessa prova aqui, essas azuis que são do Level 3, são conhecimentos que fogem ou transcendem o escopo de um analista de equity research. Então, assim, qual que é o problema, na minha opinião? É uma prova que, se você for fazer, eu sugiro que você jogue para ganhar, e eu estou falando baseado na minha experiência e nas minhas preferências pessoais. Eu acho que você tem que fazer a prova muito focado, você tem que terminar algo como que... Eu gosto disso, tá? Eu não gosto de ficar de as pessoas fungando no meu cangote. Então, assim, se a prova for em junho, eu acho que tem que terminar em março, e aí você tem que ficar 3 meses só fazendo simulado. Porque, por experiência própria, experiência de quem passou no Level 1 e no Level 2, que antigamente era tida como umas mais difíceis, a Level 2. Eu achei a 3, porque a 3 é escrita, e aí tem algumas armadilhas aí pelo fato de ser escrito, que eu já vou falar sobre isso. Mas assim, só respondendo as perguntas aqui para não me perder. Gabriel, de novo, uma pergunta mais básica, mas bastante gente tem.
fora o reconhecimento, na prática, quais são as vantagens do CFA? Então, cara, eu acho que você aprende muita coisa. Você aprende muita coisa de uma forma estruturada, né? Uma coisa que é bom e é ruim. É aquela coisa de americano bitolada, né? Assim, todo o currículo do CFA... Primeiro eu vou fazer uma divisão aqui, né? Uma divisão que antigamente eles davam, assim, uma divisão didática. Essas apostilas verdes do Level 1, elas são focadas mais em coisas, em inputs para modelos de avaliação de ativos. Tá? Não é exatamente isso. Você tem ética, você tem todo o currículo nas 3 provas. Mas a ênfase maior da prova Level 1, ela é em inputs para modelos de valuation de ativos. Então o que você aprende? Você aprende contabilidade, você aprende análise de balanço, você aprende contas mais básicas que são componentes de um modelo de valuation. O Level 2, que são essas vermelhas aqui, o foco já é mais pesado, na minha opinião, é em avaliação de ativos, em valuation, e para várias classes de ativos, incluindo equity, que é bem relevante. Equity é essa apostila aqui, essa apostila dá uns 2 dedos assim de grossura. E aí que é legal. Essa Level 2 para mim é o que mais ajuda na profissão de Equity Research, porque você aprende. Eu lembro que na minha época, e ainda deve ser hoje, você tem algumas questões contábeis, por exemplo, de pensions, né? Como é que é a contabilização de fundo de pensão, de passivo atuarial que as empresas têm, translation, né? Que é quando você tem uma empresa com muitas subsidiárias que reportam em outras moedas, como é que é o efeito do método de tradução e de consolidação contábil, como isso pode distorcer os financials. Então, assim, é uma coisa que você exercita muito a questão de análise de demonstrativos financeiros, te deixa mais cascudo como analista. E aí o último, ele é focado mais em portfólio management, e ele é focado até em você desenhar o IPS, né, que é uma parte bem importante do Level 3, que é o IPS, Investment Policy Statement, né? Você pegar uma pessoa, ou uma pessoa jurídica ou uma pessoa física, e avaliar a propensão dela para riscos, os objetivos dela, e aí a partir disso você escrever e fazer um plano de investimento. Agora, sendo bem honesto, eu acho que o CFA ele te agrega muito, ele te ensina de forma estruturada, mas eu acho que tem um componente grande de ego. Eu mesmo, para que eu vou fazer de novo? Eu já estudei o material todo, o que eu não uso eu esqueci, e o que é normal, e o que eu uso me ajuda muito até hoje. Mas é algo que eu não passei na última prova, e se eu fizer, é um negócio meu também, não só de ego, mas de desafio, etc. Mas eu já estudei o material, já entendi o material, então eu considero que eu gastar mais 6 meses da minha vida, ou 4 que seja, toda noite estudando 1h30, 2 horas por dia, e no fim de semana a mais, que é o que eu acho que você tem que estudar para realmente passar e não ir lá pagar mico, eu acho que para mim é uma coisa que não vale mais a pena, porque se eu sou analista e eu estou trabalhando para analisar uma empresa, eu estou deixando de trabalhar, eu estou deixando de estudar uma empresa nova, eu estou deixando de ler alguma coisa sobre a empresa. Então, assim, para quem é mais novo e quer entrar no mercado e ainda não tem experiência, pode ser bacana fazer o CFA. Eu era, com perdão da palavra, eu era tarado pelo CFA, eu queria fazer de qualquer jeito. Eu fiquei alguns carnavais aí em São Paulo estudando, e eu dou toda a força para quem quiser fazer, mas assim, tem que ir para ganhar, tem que estudar brabo, entendeu? 2 horas, 1h30, 2 horas por dia, terminar o material 3 meses antes da prova e pegar o material ali da Schweizer, que eles têm os simulados. Na minha época eu comprava 3 apostilas de simulado, cada apostila tinha 2 provas, se eu não me engano, ou eu não lembro agora, ou cada apostila tinha a parte da manhã de 3 horas e a da tarde. Eu sentava num lugar com um pouco de desconforto até de propósito, entendeu? Um pouco de barulho, ia lá e fazia a prova. Parte da manhã, descansava no almoço, parte da tarde, sem roubar 1 minuto, e etc. Então assim, eu realmente acho que se é para jogar, é para jogar para ganhar.
e façam o quanto antes e o mais focados possível. Antigamente, você só tinha, eu levo, se eu não me engano, você só tinha, eu não lembro agora, mas se eu não me engano era uma vez por ano só que tinha uma prova, só que era 2 vezes por ano. Então se você não passasse, você ia ter que esperar mais um ano para fazer de novo, e etc. Então assim, vai para ganhar se for fazer, mas você vai estar deixando de estudar coisas mais importantes. Eu coloquei aqui de propósito também esse livro aqui de baixo, Valuation, é um livro daquela empresa McKinsey, de uma turma da empresa McKinsey, que para mim essa é a bíblia do Valuation. E, pô, esquece analista, é melhor você decorar esse livro antes na prática do que ficar estudando esse monte de coisa que a maioria aqui você não vai usar. Mas e também tem o lado do título, né? De você obter o CFA, você talvez seja mais respeitado aí, diz muito a respeito do teu esforço, etc. Então assim, eu acho que é bom fazer, mas não é obrigatório. Deixa eu só ver aqui as outras perguntas. Pô, valeu, Gabriel. Imagina. Imagina. Gabriel elogiando aqui. Agradeço. E o Nathan está perguntando se eu posso falar um pouco sobre os ganhos na área de equity research, buy side versus sell side. Então, cara, Nathan, o número, cara, varia demais, né? Porque na verdade eu falei esses números aí já um pouco aqui. Não, Gabriel. Não é colocar na lista, cara. É assim, essa dica tem valor, tá? Obviamente que você vai estar acreditando na minha opinião, mas eu acho que a gente recebe hoje uma enxurrada de materiais aí de valuation, você tem livros do Damodaran, você tem recursos gratuitos, mas eu sou a favor do foco. E para mim, o livro que ensina de maneira mais adequada, não você ser um analista de equity research, isso eu pretendo fazer por aqui. Mas o livro de valuation, para mim, a bíblia é esse aí da McKinsey, tá? Ele chama Valuation, o livro. É só você escrever Valuation McKinsey. Antigamente os autores eram Kohler, o Goddard e o Wessels, mas eles vão mudando. Na época, isso aqui é um livro de 2010. Na época que eu fiz GV em 2002 era o Copeland, o principal autor. Então, Nathan, sobre os ganhos, eu já falei aqui, eu até, no sell side, né, vou falar. E eu tô falando aqui de casas top, tô falando eu não falei nessas casas para dizer se lá é assim, mas eu chuto. BTG, JP Morgan, Itaú BBA, Goldman Sachs, Credit Suisse e algumas outras casas gringas, você tem um cara júnior efetivado, não estagiário, ele aí num ano bom, razoável, vai ganhar $100 mil por ano. Talvez não seja R$500 mil, talvez seja 300 mil, mas é esse nível de remuneração. Lembrando que boa parte dessa remuneração, aí, se for $100 mil, mais da metade disso vai ser salário variável, né? Vai ser bônus. Então, no mercado, o cara muitas vezes ele vai falar que você vai estar achando que aquilo é seu salário. Não, é salário fixo. O cara pode chegar no ano ruim e falar que o bônus vai ser zero. Isso é uma coisa que acontece no mercado também, né? O cara, você vai ganhar um bom salário num lugar desse, mas o bônus é uma coisa que você não deveria gastar antes de ganhar, entendeu? Porque, inclusive porque também os bancos, quando o mercado tá ruim, aí você tem muita gente na rua que foi mandado embora, os caras acabam usando isso e falando, ó, vou dar um cala-boca aqui, um bônus mais ou menos, e não gostou, tchau, tem quem queira a tua vaga. Então assim, o mercado financeiro, tanto buy side quanto sell side, ele tem esse componente cíclico, e que o meu conselho para vocês é segurem a onda aí nas horas ruins, porque tem que ter paciência, normal, né? Tem ano ruim e tem ano bom. Só que quando bomba também aqui no Brasil, é legal, tá no jogo. E assim, isso é um analista júnior. Aí se você virar um chefe de research de uma casa de análise, que tem poucas cadeiras, né? Só tem um chefe por banco, por corretora, mas assim, nas casas top você pode chegar a ganhar $1 milhão ou mais até por ano. É bastante grana, mas tem bastante trabalho aí. Não se iludam que não é fácil. Mas para quem gosta fica fácil, né? Que você está fazendo o que você gosta. Então é isso. E no buy side, Nathan, você pode. Aí eu não posso falar, assim, eu posso falar um range, né? Um intervalo.
Mas aí é casa a casa. Você pode ter casas pequenas, um cara que está começando uma gestora, igual eu já conheci alguns casos assim, que o cara vai querer te pagar de salário 5 mil por mês, sem ser CLT, e vai dizer que vai te dar uma participação. E às vezes você entrar num projeto desse aí, pode valer muito a pena se você tiver grana para se bancar enquanto a coisa não vira, porque se você for sócio e tiver uma participação boa na largada, às vezes um fundo começa com 50 milhões, vai para 1 bilhão, e aí nesse nível aí os ganhos você pode ganhar no ano mais de 5 milhões de bônus. Ao passo que se você for para uma casa grande, como é a Claritas, por exemplo, que eu trabalhava, eu ganhava um bom salário lá e o bônus era bom também, mas não era tão agressivo. Então assim, eu te diria que a variabilidade e o intervalo obrigado, Murilo, obrigado, cara. É legal ouvir isso. Mas assim, a remuneração do buy side ela varia mais, né? Então eu acho que assim, cara, para entrar nesse mercado você tem que gostar de fato, né? Que é legal esse negócio de analisar a empresa. Ele não é só investimento, né? Não é você aprender a olhar qualquer investimento, é você olhar empresas. Você tem que entender modelos de negócios. Então assim, é um trabalho bem bacana, cara. Para quem gosta, e eu gosto, então eu sou suspeito para falar, né? Eu não gosto de ficar dizendo que eu sou apaixonado, parece meio forçação de barra, né? Mas é isso. E, Gabriel, se eu pretendo no futuro fazer, vamos ver como é que a turma. De novo, eu já falei isso para algumas pessoas. A ideia é dividir, é trazer um pouco de conteúdo. Eu acho que talvez tenha um valor aí que eu estou fazendo, porque, cara, analista tá trabalhando lá como analista, né? E eu gosto de ensinar também. Eu acho que eu tenho algumas coisas importantes aí para passar para a galera. E de fato, né, alguém perguntou hoje para mim num post que eu fiz, porque é impressionante que nenhuma faculdade explica isso. Eu realmente não sei também, eu não sei por que as faculdades não ensinam, mas eu acho que talvez o approach mais acadêmico, né, cara? Você não tem cara que é analista de equities, cara que trabalha no mercado financeiro dando aula na faculdade. Então, eu acho que é legal o cara fazer uma faculdade boa, ou se não for boa também, se vira atrás depois dos 30, porque o material tá tudo de graça aí na internet para você estudar. Eu acho que às vezes é só essa questão de ter vontade e também saber filtrar, né, no meio do mar de informação que a gente recebe o que estudar, né? Mas eu acho que foi você que comentou, Gabriel. Então, mas eu acho que, cara, não sei, tem seu valor a faculdade, mas eu garanto para vocês que você pode, inclusive eu tenho uma pessoa que me procurou esses dias aí, que a gente, né, queria que eu saber se eu podia fazer uma mentoria, e o cara já tinha concluído o CFA, entendeu? Trabalha no mercado financeiro, mas não em equity research. Eu fiquei até honrado de ver que tem a galera aí super preparada, assim, e de fato é diferente, cara. Você estudar o CFA, você não vai aprender a ser um bom analista, porque você vai aprender elementos importantes, mas, cara, você tem que pegar ali e fazer na prática, entendeu? Porque na hora que você pega os demonstrativos financeiros de uma empresa, você vai ver que o DRE não tem 10 linhas, às vezes tem muito mais que isso. Então você tem a habilidade de organizar as informações na planilha, saber quais informações agregar, quais ir na nota explicativa e separar. Isso tudo é coisa de quem faz isso há muito tempo, consegue transmitir o conhecimento e acelerar a jornada aí, né, de quem quer fazer isso. E eu não sei, Nath, se a faculdade foca em formar professores de economia, mas legal, bom saber esse teu feedback. Eu não sei que faculdade você fez, mas é isso, pessoal. Eu queria então só trazer um pouco da experiência do CFA, dizer que eu acho que tem muito valor, sim, mas é uma pilha, né? Eu botei essa pilha aqui atrás da câmera, aqui atrás do celular, para vocês verem. E se decidir encarar isso aí, boa sorte. O material do Schweizer, legal. Faz economia no Rio, na estadual. E o material do Schweizer, que resume esses livros aqui do CFA Institute, eles são o melhor material para estudar. Eu acho que tem que focar no material. Uma vez eu estudei para o Level 3, aí eu comprei DVD para ficar, vocês nem sabem o que é isso, acho, mas eu ouvi áudio para ficar ouvindo no carro, quando eu estava indo para o trabalho, livrinho de resumo, cara, é material
principal ali, tem que ler, tem que terminar. O maior conselho que eu posso dar assim, é termina de ler o mais rápido possível, entendendo o que está lendo e fazendo os exercícios. Terminou, você foca em fazer simulado, corrigir o simulado, fazer simulado, corrigir simulado, porque é muito mecânico. E a última coisa que eu falo sobre o CFA é que o Level 1 e o Level 2 eles são múltipla escolha, né? Tem 4 de A a D, você tem que escolher. Então, na verdade, você aplicar o conhecimento tem a ver com você reconhecer uma coisa. Ao passo que o Level 3, você tem que escrever. E a armadilha no Level 3 é que você estuda e quando você aprende o material, você acha que você sabe, você começa a escrever demais. Aí o relógio te come na prova. Porque você tem que escrever de um jeito em bullet points e você tem que ser muito objetivo. É quase um jeito, é uma engenharia lá para você escrever. Você tem que escrever as respostas rápido e o que o examinador quer ouvir. Não é blá blá blá, não é texto grande. Então é isso, assim, pô, se tiver demanda, se alguém quiser trocar mais ideia, faz tempo que eu não faço CFA, esses dias eu até entrei para ver, porque tem gente que fala que expira, né, que se eu quisesse fazer, eu ia ter que fazer tudo do começo de novo. Aí, puta, eu fui lá, olhei, até botei meu cartão de crédito, vi que dava para se inscrever, mas eu acho que eu não vou fazer de novo pelos motivos que eu já falei aqui. Mas eu apoio muito quem quiser fazer. Deixa eu só ver as perguntas agora aqui. Faço o BMEC em São Paulo, tenho matérias de mercado de capitais, mas não chegamos a aprofundar em modelagem. Ok, então vamos junto aqui que aqui a gente pode aprofundar, Gabriel. Mas chega a aprender valuation, legal. Já ter uma basezinha é bom, mas a prática é diferente da teoria. Eu estou respondendo as perguntas da Caixa. Não, as perguntas da Caixa é o Thiago, né? De La Torre. Eu vou responder ali mesmo, eu vou responder por escrito, porque aqui eu não consigo olhar. Você acha que a pessoa que esteja com 30 anos conseguiria se tornar analista de research? Acredita que tenha uma idade? Cara, de novo, quanto mais velho você fica, mais difícil mas 30 anos, eu tenho mais que isso, né? Então eu considero 30 anos a garotada aí. Mas depende da experiência que você tiver e você usar e vender bem essa experiência, porque às vezes você trabalhou em outra área de empresa ou em outra área de mercado, isso daí tem valor quando você é analista, porque ajuda na sua visão de mundo, no seu entendimento das coisas. Então, assim, eu acho que 30 anos, sim. Eu inclusive, me tornei analista, eu não tinha 20 e poucos anos. Eu tinha um pouco mais. Então, eu acho que não tem problema nenhum, tá? Se quiser... Trabalho com M&A e quero migrar para Equity Research, o Martins está falando aqui. Gostou do conteúdo. Obrigado, cara. Estamos aí para agregar. Mas, legal, M&A te dá uma base muito boa, eu acho, né? É diferente o trabalho. Né? O M&A ele é focado mais em concluir o deal, né? E quando você vai crescendo na carreira, aí você se torna um banqueiro, é um cara comercial super qualificado. O Equity Research tem que tomar, no buy side especialmente, tem que tomar risco, é outro tipo de pegada. Alguns se adaptam, outros não, mas se você gosta disso, você vai se dar bem. É só seguir aí e ter tenacidade e obstinação. Galera, mais alguma pergunta? Senão eu encerrar por aqui aí. O pessoal poder ir pro feriado tranquilo. Então é isso, galera. Bom feriado aí. A gente fala logo mais. Eu vou responder lá na caixinha as perguntas. Cara, o Gabriel, a matemática que é usada o Gabriel tá perguntando aqui que tá passando um perrengue aí para passar nas matérias de econometria, séries temporais, e qual o valor disso em Equity Research. Cara, não é muito profundo que é usado. Na verdade, a maioria dos analistas usa zero isso, né? Mas eu acho que é um conhecimento bom de ter, cara. Eu nunca estudei econometria, então eu fiz administração. Mas assim, você entender aí correlações entre as linhas é um negócio que às vezes te ajuda no research. Né? Você está trabalhando com dado, com projeção, então é bom entender o passado e projetar o futuro. Mas não precisa se matar em econometria para isso. Agora, se a tua faculdade toca, conclui. Esse negócio de se matar é sempre bom, que você aprende bem aí, né? O perrengue ele faz a gente crescer, sofrimento, então encara, conclui a faculdade. A não ser se quiser largar no meio aí, mas enfim, se já tá com a bola quase dentro do gol, é só chutar.
mas no research não tem, não vai fazer muita diferença, não é isso que faz a diferença. Valeu, pessoal, bom feriado e é isso, valeu. Qualquer coisa manda mensagem.